Meu nome é Otávio Cardoso, eu tenho sonho de jogar no Corinthians. Meu nome é Vinícius dos Santos, meu sonho é jogar no São Paulo. Meu nome é João Guedes, tenho sonho de jogar no Real Madrid. Meu nome é Lucas Matheus Borges Amaral e meu sonho é jogar no Paris Saint-Germain. Mas o caminho para se alcançar esse sonho é mais longo do que se imagina. As dificuldades são muitas e as oportunidades são poucas. Tudo isso você confere neste vídeo reportagem. Começa agora Categorias de Base. Do sonho à realidade. Toda criança sonha de ser um jogador de futebol, ser um astro da bola, vestir a camisa de um grande time. Mas não basta apenas chutar uma bola para se ter uma carreira profissional. A gente sabe que é uma carreira que todos querem alcançar, mas sim poucos terão a oportunidade de estar num grande clube, né? Aí a gente procura estar falando, conversando bastante com eles, para eles estar se dedicando o máximo que puder, né, para futuramente estar alcançando seus objetivos. Antes de chegar na categoria de base, eles têm que primeiro passar por uma escola de futebol, onde o resultado e a história é outra. Eles não ganham para jogar, eles pagam para jogar e serem preparados, tanto de uma maneira física quanto psicológica, para entrar numa categoria de base e começar a dar início ao sonho de ser jogador de futebol. Para entender todo esse processo e a estrutura de uma categoria de base, esse documentário analisou a realidade de 3 equipes de diferentes divisões do futebol paulista: Internacional de Limeira, 15 de Novembro de Piracicaba e o São Paulo Futebol Clube. Conhecida carinhosamente como Leão, as categorias de base da Internacional de Limeira têm um papel importante na história do clube. Atualmente, esta linha de pensamento continua presente. Nas categorias de base, a equipe leonina conta com uma parceria com o Limeira Futebol Clube, que tem como objetivo desenvolver atletas para a equipe principal. Nós temos sub-11, 13, 15 e 17. Infelizmente, nós não temos o sub-20. Quando chega com 17 anos, que o jogador já começa a ir para a fase de maturação, nós não temos o sub-20, que é para dar continuidade. Aí chega com 17 anos, que nós trabalhamos, formamos atleta, formamos o homem, formamos tudo, aí nós já não temos a condição de manter esse jogador conosco aqui, porque com 18 anos, tem alguns que já são pai de famílias, são arrimos de família, então fica difícil para você trabalhar e manter, sendo que aí você não está íntegro e nós aqui não temos condições de ajudar financeiramente. A Internacional de Limeira, através de sua parceria com o Limeira Futebol Clube, oferece a seus atletas um espaço com 2 campos de futebol, alojamento com 6 quartos, área de lazer e musculação. Alguns quilômetros dali, também no interior de São Paulo, encontra-se a cidade de Piracicaba, que tem como um dos patrimônios o Esporte Clube 15 de Novembro de Piracicaba. O clube conta com uma grande parceria que eleva a qualidade do clube em todas as vertentes. Aqui no 15 de Piracicaba, as categorias vão até o sub-20. O clube ainda conta com um grande apoio do seu principal patrocinador, a Raizen, que colaborou bastante com a construção do centro de treinamento. A Raizen é fundamental para a existência e para o funcionamento do 15 de forma geral, seja ela do profissional até as categorias de formação. E agora, nesse ano 2017, nós tivemos também um projeto de lei de incentivo aprovado com um aporte 100% da Raizen de 580 mil para as categorias de formação, que é para custeio dos profissionais, de material de treino, material de jogo, material de fisioterapia, e foi todo ele custeado com o ICMS da Raizen nesse projeto de lei de incentivo. Sem a Raizen, nada disso que a gente falou, nada disso do que acontece no dia a dia seria possível. Diferentemente do 15 de Piracicaba e da Inter de Limeira, o São Paulo Futebol Clube conta com um centro de formação de atletas, presidente Laudo Natel, e suas despesas são mantidas pelo próprio clube. O centro de treinamento conta com 12 campos oficiais, todos com drenagem e irrigação computadorizadas, hotel com 148 acomodações, alojamento com TV a cabo e internet sem fio, salas de mídia, barbearia, refeitório com cozinha industrial, sede administrativa, sala de monitoramento, piscina, oficina de manutenção, quiosque, vestiários, consultório médico, odontológico e de podologia, além da segunda unidade do Refis, núcleo de reabilitação esportiva, fisioterapêutica e fisiológica. Entre as mais vitoriosas do Brasil, as categorias de base do São Paulo Futebol Clube contam hoje com um dos centros de formação mais estruturados do país. O Centro de Treinamento de Cotia é o principal responsável pela promoção de novos atletas para a equipe principal do clube paulista. A filosofia da base do São Paulo, o Futebol Clube, nada mais é do que formar e fomentar o talento, desenvolvê-lo, para que a equipe profissional possa usá-la
dentro das suas competições. Essa é a missão e a visão do trabalho feito dentro do CFA Cotia, né? Dos 800 clubes filiados na Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, somente 36 deles optaram por se certificarem como clubes formadores de atletas, como o 15 de Piracicaba e o São Paulo. A certificação dá a vantagem ao clube formador de receber porcentagens em futuras negociações de seus ex-jogadores, além da garantia de que um atleta entre 14 e 16 anos só possa deixar o clube mediante indenização. Para a obtenção desse certificado, nós temos que cumprir vários itens, são mais de 30 itens, que vai desde o aluno ou o atleta tem que estar matriculado na escola, até acompanhamento dentário, odontológico, médico. E a sessão da Raizen do centro de treinamento, né, hoje que nós temos um centro de treinamento lá na usina Santa Helena, foi um dos grandes pilares para a obtenção desse certificado. O São Paulo possui junto à CBF, é um clube formador. Sendo um clube formador, ele precisa respeitar alguns critérios, dentre eles, manter ajudas de custos relativa à categoria, correto? E o São Paulo faz isso sim. No processo de formação de atletas, as equipes do 15 e da Internacional de Limeira enfrentam a dura realidade de diversas equipes de menor expressão, a dificuldade em manter um atleta, os interesses em jogadores formados e o investimento reduzido nas categorias de base dificultam os sonhos desses jovens jogadores. Percentualmente falando, o 15 investe mais na categoria de formação do que o São Paulo. Nós investimos em torno de 720 mil por ano. Isso representa 13% da nossa receita, sendo que o São Paulo investiu o último ano 22 milhões e corresponde a 8,5% da receita dele. Então, o nosso investimento, vamos dizer, praticamente igual ou até mais do que os 4 grandes de São Paulo. Nosso investimento é 720 mil, mas nós temos aproximadamente, certo, 250 mil no ano de receita. Então, tem um déficit aí muito grande, né, que nós temos que dar um jeito, tem que negociar. Essa é o principal objetivo, sim, da categoria de formação. O coordenador de categoria de base do 15, Matheus Bonassi, conta que os atletas recebem uma ajuda de custo que varia de acordo com a categoria. O Sub-15 recebe R$ 50 mensais, o Sub-17 R$ 100 e o Sub-20 R$ 200. Na política atual, o São Paulo investe R$ 2 milhões por mês na categoria de base, de acordo com a assessoria. O clube calcula investimento entre R$ 500 e R$ 600 mil na formação de apenas um menino, desde o time Sub-15 até o profissional. Neste valor está incluso a ajuda de custo, que pode chegar a R$ 8 mil mensais. O atleta não tem gastos, alojamento, alimentação, educação, equipamentos para jogo e treino são fornecidos pelo próprio clube. Na política antiga, o gasto era maior. Alguns atletas ganhavam R$ 20 mil de salário, além de R$ 200 mil em luvas, que são adicionais, uma espécie de bônus. Tudo isso no primeiro contrato aos 16 anos. Todo esse investimento tem como objetivo elevar o elenco profissional e, diante das investidas do futebol internacional, segurar o atleta e prepará-lo para o elenco profissional. Existem vários mecanismos para que cada um opte em fazer investidas e algo do gênero, mas o objetivo principal das categorias de base de São Paulo é colocar o atleta jogando no profissional. Na Internacional de Limeira, a realidade é bem diferente. Os jogadores não recebem ajuda de custo e o investimento feito neles é para que haja uma possível venda. Eu tenho interesse que eles joguem e todo mundo vai ganhar se eles jogarem, porque são jovens. E a Internacional são patrimônios da Inter, aí vão ser vendidos, vão ser negociados. E vai, como o ano passado, retrasado, entrou muito dinheiro para a Inter. Não muito, mas um pouco da categoria de base, mas só que ninguém fala isso. Nunca deixar de acreditar é o primeiro passo para se tornar um jogador profissional. Ainda nesse processo, os atletas devem renunciar vontades que lhes podem afastar de seus sonhos. Muitas das vezes a gente tem que ficar longe da família, um amadurecimento mais rápido, se tornar praticamente um homem mais rápido, mas o que a gente faz para se tornar jogador de futebol é por amor mesmo. Para ser jogador você tem que abrir mão de tudo, né? Desde família, amigo, às vezes tem amigo seu que chama você para sair em véspera de jogo. Você tem que abrir mão de todas as coisas, se concentrar, porque se você quer isso para sua vida, você tem que dedicar ao máximo, porque se isso é um sonho para você, você tem que realizar ele correndo, batalhando e abrindo mão de todas as coisas. Neste momento, todo o suporte psicológico e educacional de cada clube entra em campo, contribuindo também para a formação de caráter dos atletas. Talvez o São Paulo seja o grande precursor, inclusive, dessa lógica de você forma primeiro a pessoa
e aí o atleta vem a reboque. Historicamente, o São Paulo sempre investiu muito no desenvolvimento humano dos seus atletas, o desenvolvimento integral dos seus atletas, e hoje em dia não é diferente, muito pelo contrário. São Paulo, não só em termos estruturais, de estrutura física, mas de estrutura de recurso humano, é um dos clubes que tem mais pessoal dedicado ao desenvolvimento das pessoas. Esse é o principal desafio, né, dentro das categorias de formação. Nós não podemos esquecer que eles são adolescentes e tem todo o processo de formação hormonal, social que eles estão passando, que isso é normal do ser humano. Então nós não devemos esquecer que antes de ser atleta eles são humanos e principalmente numa fase decisiva da vida que é a adolescência. Nós temos que ensinar esses jovens aqui o que é mais perto, mais próximo para eles. O que está mais próximo para eles? É a realização do sonho deles hoje, de ser um bom filho, de ser um bom irmão, de ser um bom profissional, e uma boa pessoa dentro de casa. E isso está mais próximo deles. Com uma carreira tão incerta, a base educacional se torna a principal vertente para esses jovens atletas. Muitos deles mantêm o foco 100% na carreira de futebol. Outros não têm a certeza do que vão fazer caso a carreira não engrane. Os clubes do interior mantêm um convênio com as escolas estaduais de suas respectivas cidades. Já o São Paulo oferece todo o suporte em educação em seu próprio centro de treinamento. O São Paulo, quando ele traz um atleta para dentro do centro de formação, ele se preocupa com o atleta de um todo, de uma forma geral. Ele provém escolas particulares, ele provém reforço escolar, visando com que o atleta ele tenha uma visão completa. Se porventura, se ele não conseguir se dar bem no futebol, seja por uma questão técnica, seja por um motivo de saúde, uma questão de saúde, ele está apto a fazer uma faculdade. Para uma maior compreensão, o zagueiro titular do São Paulo e medalha de ouro pelo Brasil nas Olimpíadas 2016, Rodrigo Caio, é um atleta formado nas categorias de base de Cotia. Ele explica como funciona o setor educacional do tricolor do Morumbi. Cara, eu nunca fui antes de estudar, mas quando eu cheguei em Cotia, era uma exigência muito grande, foi onde eu comecei a me aplicar bastante. Eu não tinha muito esse pensamento, a minha mãe sempre cobrava bastante de mim, mas eu acredito que em Cotia foi essencial para minha evolução também nisso. Foi onde eu comecei a me aplicar mais, porque eu sabia que se eu não estudasse eu não ia jogar. Nós temos atleta que dá problema às vezes, que não vão à escola. Aí você tem que correr atrás, que estão alojados aqui no clube, nós somos responsáveis por ele. A gente não sabe o que se passa, porque aqui são 30 jogadores, não dá para, nós somos em 4, 5, 6 aqui, que tomamos conta de gestores aqui para tomar conta desse pessoal todo. A gente não sabe o que se passa. A diferença em educação no esporte fica mais evidente quando comparamos com equipes internacionais. O correspondente da Rede Globo nos Estados Unidos, César Augusto, explica como funciona esta prática em terras americanas, já que o esporte no país ganhou notoriedade nos últimos anos. Tem que estar na faculdade e, inclusive, uma coisa que é interessante é que durante o período do estudo, inclusive na faculdade, para ter bolsa, você não pode ter nenhum tipo de contrato, nem de patrocínio, nada. Tem que ser total amador, então vai até nessa fase. Embora cada clube conte com uma diferente estrutura, toda a realidade fica esquecida quando o jogador entra em campo. O que permanece é apenas o sonho de se tornar um jogador profissional. Dentro de campo é 11 contra 11, não tem essa de clube, é camisa, é futebol. Você tem que dar seu sangue aqui dentro. Você tem que se sair melhor aqui, não tem que ter medo de ninguém, não. Por eu estar no São Paulo, por eu estar no clube de uma grandeza, eu sempre tenho que me sacrificar mais do que o cara que não tem o que eu tenho, certo? Eu sempre tenho que correr mais que ele, eu sempre tenho que ter mais qualidade que ele, eu sempre tenho que dar tudo de mim. E se ele dá mais que eu tenho que dar mais que ele ainda. Pela realidade que eu vivo e pela realidade que ele vive. A gente tem que fazer história, a gente tem que ir dentro desses caras aí, ó. Se os caras é grande, vamos chegar lá na humildade, é mérito nosso. De muito trabalho, muito suor, muita dedicação. No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, negou. Até gringo sambo, tocou Neymar, ego. No flow, por onde a
a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chega.